Olá, queridos alunos do Braja College, boa noite a todos vocês que estão aí do outro lado. Quero dizer que é um enorme prazer estarmos aqui para iniciarmos hoje essa disciplina muito bem pensada por aqueles que pensam esse curso de bacharelado de vocês, que é falarmos da teologia patrística. Também quero de antemão, pedir desculpa por não estar em tempo real com vocês neste momento, mas daqui a alguns minutinhos já estarei aí na sala de aula junto com vocês, mediado por computadores, tablets e celulares, e poderemos aí fazer uma aula mais interativa. Mas quero aqui deixar um vídeo introdutório dessa disciplina tão importante e tão inovadora, né? Eu já dei curso em outros seminários e essa é a primeira vez que a gente fala sobre esse período específico e a gente fala no sentido de teologia que os pais da igreja deixaram para nós. Coloquei também como subtítulo aqui o que podemos aprender com os pais da igreja. Será que os pais da igreja deixaram um legado para nós? Né? Essa pergunta até é bastante óbvia, é claro que deixaram, mas será que podemos trazer ou reviver alguns conceitos, algumas liturgias, alguma forma deles de viverem a fé para os nossos dias? Então, o que podemos aprender com eles? Né? Inconscientemente, já antecipo, que toda a nossa base doutrinária, toda a base doutrinária da Igreja Católica, do protestantismo, está fundamentado nestes primeiros 400 anos, 400 e um pouquinho mais, de igreja cristã. Eles tiveram muitos desafios e os venceram pensando a nossa fé cristã. Então vamos nessa jornada, serão 6 aulas. Neste primeiro momento a gente vai tentar entender um pouco desse pano de fundo, né, desse background que está por detrás dessa primeira igreja, desmistificar também, porque quando a gente pensa em pais da igreja e pensa nessa primeira igreja, a gente tem muito aquela imagem da igreja que está relatada em Atos, daquela que eu chamo de proto-igreja, aquela igreja que se inicia no seio do judaísmo, e a gente tem aquela imagem ali deixada por Lucas e pensa, imagina que durante os 300 primeiros 400 anos foi assim. Mas a gente vai ver que não foi assim, né? Não foi exatamente assim, tá? Então nós vamos passar a estudar isso, ok? Pessoal, vamos lá para o próximo slide. Deixa eu aqui me ajeitar aqui, ó. Então, qual é o período quando a gente fala em patrística? Patrística, e é bom aqui a gente fazer uma distinção, quando a gente estuda patrística, a gente estuda o pensamento, a filosofia, a cosmovisão dos pais da igreja. Daquilo que se convencionou chamar aqueles primeiros homens, os primeiros teólogos, os primeiros apologistas, os primeiros bispos, pós-apostólicos, tá? Por isso que eu coloquei aqui 95, né? Coloquei aqui 95 como início, porque se presume que a morte de João até 451. Então são aqueles primeiros homens que vão começar a governar a igreja sem os apóstolos. É importante nós pensarmos que enquanto os apóstolos estavam vivos, mesmo João lá, velhinho, né? Enquanto os apóstolos estavam vivos governando a igreja, era muito mais fácil dirimir todas as polêmicas, todas as heresias, tudo aquilo que surgisse de dúvida. Os pais da igreja tinham, os apóstolos melhor, tinham autoridade e colocavam um ponto final, né? Colocavam um ponto final nas dúvidas que a igreja tinha. Mas no momento que morrem os pais da igreja, e a geração, essa primeira geração, depois vocês vão ver, nós chamamos dos pais apostólicos, que são a geração que conviveu com os apóstolos, aí sim, aí eles vão ter que tomar as rédeas das comunidades, das diversas comunidades, que já estavam espalhadas ali pelo Oriente Médio, pelo norte da África e por boa parte da Europa, né? Coloquei também aqui uma data muito importante, que é a queda de Roma. A queda de Roma, quando a gente fala Império Romano Ocidental, porque o Império Romano Oriental ainda vai até 1453 em Constantinopla,
mas o Império Romano Ocidental cai em 476. É importante porque aí surge um vácuo de poder onde, né, no qual a igreja, igual o bispo de Roma especialmente, vai se tornar cada vez mais proeminente e a igreja vai, de certa forma, também entrar nesse vácuo de poder. Igual, ok? Então o período é em torno de 400 anos, né? Podemos dividir, tá? Isso é uma divisão, alguns seguem, outros não seguem, né? Mas todos eles são pais da igreja. Podemos dividir em dois grupos, tá? Primeiro grupo, os pais apostólicos, tá? Que são do segundo século exclusivamente, são aqueles logo após a morte dos apóstolos, especialmente do apóstolo João, que são Clemente de Roma, Justino Mártir, Inácio de Antioquia e Policarpo de Esmirna, e também os pais apologistas, tá? Os demais pais, que são aqueles que não conviveram, obviamente, com os apóstolos, porque nasceram muito depois, né? Que é Irineu de Lyon, Odilião, Tertuliano, Orígenes nasce ali pelo ano 180, Atanásio e Agostinho de Hipona, Agostinho já lá no quinto século. É importante que vocês vão encontrar alguns teólogos importantes, né, que inclusive denominam pais apostólicos documentos, né, não pessoas físicas, mas documento, como o Didaquê, que eu pretendo estudar com vocês, porque o Didaquê, ele é um documento do segundo século, e ele é um regramento de fé, é um regramento de coisa como acontecia na igreja. Então ele é um documento importantíssimo para quem está estudando esse período e tentando entender que igreja era essa, como é que ela se desenvolvia, como é que era a praxis da piedade, a praxis da fé dentro dessa comunidade. O pastor Hermas, e quem vai ler, eu tenho esse livro, posso até, em PDF, posso até disponibilizar para vocês. Quem lê o pastor Hermas logo vai entender porque ele não está na Bíblia. Ele é um livro muito reverenciado ali na metade do segundo século, ali pelo ano 150 em diante, mas depois a gente lendo ele, a gente descobre porque ele não é canônico. Aliás, isso acontece com todos os apócrifos, né? Com o Evangelho de Tomé, por exemplo, que é um evangelho que a maioria dos eruditos acredita que é do primeiro século, assim como os demais evangelhos, né? Mas a gente lendo ele vai ver que realmente ele tem coisas um pouco mais fantasiosas, um pouco mais, né, místicas em relação aos demais, tá? Então a maioria dos livros apócrifos, quando a gente começa a ler, a gente entende já quase que de plano por que eles não foram acolhidos, não por nós, né? Não foram acolhidos pelos primeiros cristãos. Tendo em vista que Irineu, que Marcion, embora Marcion tenha sido um herege e tenha negado muitos livros do Novo Testamento, mas o Marcion já lá no ano 150 já faz o primeiro cânon, depois tem o cânon de Irineu, que já tem 21 livros, depois vai ter o cânon Muratoriano, que já tem 26 livros, né? Então a gente vai ver essa canonização dos livros do Novo Testamento, a gente vai ver que o porquê, né? Quando a gente lê os apócrifos, a gente descobre logo por que eles não estão ali, tá? Mas basicamente dois grupos, os pais apostólicos, aqueles que vêm logo após a morte dos apóstolos, e os pais apologistas, que aí vem em terceiro século, final do segundo século em diante, até o quinto século, né? Até Agostinho de Hipona, né? Alguns, como eu já disse no início, alguns teólogos, eles colocam, né? Colocam até alguns lá pelo ano 700, vai um pouco adiante, tá? Mas eu penso que esse é o período mais adequado para situar os pais da igreja. Já no século VII, a gente tem o Gregório Grande, que vai ser o que vai dar o pontapé inicial na Igreja Católica, como como a gente conhece hoje. Ele vai fazer uma grande reforma dentro da igreja, né, trazendo o poder total para o bispo de Roma e outras coisas, ok? Então, período. Bom, eventos importantes. Para que é importante a gente entender?
Porque todos esses eventos são eventos que vão, de alguma forma, movimentar e mudar a forma como a igreja do primeiro século vai começar a existir. A gente tem que entender que os primeiros cristãos, aquela igreja lá que está circunscrita lá em Atos 3, depois Atos 6, aqueles 10 primeiros capítulos de Atos, é uma igreja que ainda está totalmente ligada ao templo. A igreja nasce em Jerusalém. Em Jerusalém a gente tem a presença do templo, que é algo extremamente forte. Não é debalde que a gente vê no capítulo 3 de Atos, Pedro e João indo no templo. Então os primeiros cristãos, os primeiros seguidores de Jesus, eles eram todos judeus, eles não abandonaram o judaísmo. E isso, de certa forma, ajudou até a consolidação do cristianismo. Por quê? Porque eles trouxeram, primeiro, uma bagagem, eles trouxeram uma bagagem moral, uma bagagem ética, um conceito de um Deus uno, viram Jesus como o Messias, como algo que estava profetizado nas páginas do Velho Testamento. Então, todos esses eventos aqui, eles vão ser determinantes para a história da igreja e para essa história da igreja que nós vamos começar a estudar a partir do segundo século. O primeiro evento que a gente destaca aqui é a destruição do Templo de Jerusalém. Isso foi extremamente impactante para os judeus e também para os cristãos, né? E também para os cristãos, porque aquele símbolo máximo de Yahvé para os judeus, ele cai, né, ali no ano 70. E aí surge a ascensão do farisaísmo, ou seja, os fariseus, porque quem cuidava do templo, isso é importante a gente dizer, os fariseus eles estavam muito ligados à sinagoga. E quem estava ligado ao templo eram os saduceus, inclusive o sumo sacerdote lá, o Anás, Caifás, todos eles eram saduceus, né, que era um outro grupo que até se opunha algumas vezes com os fariseus, tá? Com a queda do templo, os fariseus, eles ascendem, tá? Ascendem dentro do judaísmo. E também outra coisa, no tempo de Jesus e um pouco depois, né, por que Roma não empreende nenhuma perseguição imediata aos cristãos? Roma só vai perseguir os cristãos lá depois do ano 50, com Nero, né? Depois com Nero. Por quê? Porque para Roma, no primeiro momento do início da igreja, judeu e cristão era tudo a mesma coisa, né? Cristão era um partido dentro do judaísmo, tá? Mas com a guerra entre judeus e romanos, começa a haver uma animosidade entre o Império Romano e os judeus, né? Essa guerra custou caro para o Império. Essa guerra custou vidas para o Império. Essa guerra fez com que o Império não mais fosse benevolente com os judeus. Obviamente, né, não sendo mais benevolente com os judeus, obviamente com todos aqueles que de alguma forma se ligavam aos judeus. E isso também ocorre com a ascensão do farisaísmo, também ocorre a expulsão, né? A expulsão já começa lá com Paulo, né? Quando Paulo, a gente já vai ver isso lá em Atos, mas ocorre aí de forma muito mais forte a expulsão dos cristãos da sinagoga, ou seja, os cristãos são excluídos pelos judeus, Então são esses eventos importantes. À medida que o cristianismo sai da sinagoga e vai para o mundo, aí sai do mundo judeu e começa a se expandir para o mundo grego, né? A igreja ela não aparece no mundo sem cultura, não aparece no mundo que não tinha cultura nenhuma, que não tinha religião nenhuma, que não tinha pensamento filosófico nenhuma, que não tinha cosmovisão nenhuma, não, muito pelo contrário. Né? Nós tínhamos toda uma cosmovisão grega, embora tinha os epicuristas, tinha os estoicos, tinha os platônicos, tinha os neoplatônicos, tinha os aristotélicos, né? Tinha muitas correntes de pensamento, às vezes uma antagônica à outra, mas a igreja entra neste mundo
mundo grego, mundo de fala grega, né? Mundo de, ainda que fosse Império Romano, mas de fala grega, a igreja entra em contato com pessoas, filósofos, com filosofias. E dentro da igreja, muitos dos primeiros pais da igreja, eles eram homens importantes, né? Eles eram homens letrados. Isso é importante a gente dizer. Embora o cristianismo tenha sido uma igreja desde sempre, né, de pessoas humildes, de servos, de pessoas mais, né, de pequenos comerciantes, de pessoas mais simples, quem vai ascender dentro da igreja, quem vai escrever dentro da igreja, obviamente, e quem vai deixar esses relatos para nós, né, num tempo em que a maioria das pessoas era analfabeta, a maioria das pessoas não tinha o domínio de escrita, não tinha o domínio de leitura, quem vai deixar registrado isso para nós não vai ser essas pessoas, né? Vão ser pessoas, muitas delas, né, adeptos de alguma filosofia grega, por exemplo, Agostinho era adepto do maniqueísmo, Tertuliano também era, aliás, Orígenes, né, era muito adepto até por causa de Alexandria, do platonismo, mas todos eles vão trazer consigo alguma bagagem da filosofia grega. E esse encontro vai trazer, né, algumas coisas, vai trazer algumas influências dentro do cristianismo, especialmente ali do final do segundo século, terceiro século em diante, tá? E surge, né? E claro que com essa distinção, isso já ali, a gente já vai ver isso muito forte com as viagens missionárias de Paulo. Nós vamos, aliás, depois das viagens missionárias de Paulo, mas nós vamos um surgimento de um cristianismo proto-ortodoxo, né? Com o surgimento do cristianismo e com essas pessoas que começam a adentrar para dentro da igreja com uma certa bagagem cultural, vai ser necessário definir aquilo que é ortodoxo e aquilo que não é ortodoxo, né? O ortodoxo, o que é? Ortodoxo vem no sentido de que é reto, e heterodoxo no sentido de que não é reto, que vem de outras, né, de outros pensamentos, de outras filosofias, tá? Então vai surgir já no final do primeiro século ali, até já nas escritos de Paulo e dos apóstolos, algumas ideias que vão ser um cristianismo proto-ortodoxo. Para pegar um exemplo, a ideia, por exemplo, joanina, que está expresso nas suas cartas, que Jesus veio de carne e osso, né? Que Jesus era de carne e osso. Por quê? Porque os gnósticos, era uma das coisas que os gnósticos negavam fortemente. Olha, Deus não pode ser de carne e osso, Deus tem que ser espírito. Numa ideia que o espírito é bom e que a matéria é ruim. Depois nós vamos ver isso lá mais adiante, mas esse é vamos dizer, um pensamento central do gnosticismo, né? Matéria é ruim, né? Então como é que eu vou dizer que Deus é homem como nós, Deus é matéria? É impossível, né? Essa compreensão, essa apreensão dessa doutrina reforçada já lá pelo apóstolo João, para aqueles que tinham uma influência gnóstica, ok? Bom, e aqui eu trago uma citação, né, deste livro, Pais Apostólicos, que é o seguinte: o que havia começado em Jerusalém com apenas uma seita judaica, tá? Isso é muito claro, era uma seita judaica, né? É inovador, é diferente, Jesus trouxe ou não trouxe, mas era uma seita judaica, era entre os judeus, eles tiveram bastante resistência, por exemplo, em abdicar dos costumes alimentares, tiveram resistência em abdicar da circuncisão, inicialmente frequentavam o templo, né? É bem provável que faziam sacrifício, e só depois é que eles vão realmente começar a se distanciar, especialmente quando a igreja começa a crescer entre os não judeus, tá? Mas então aquilo que via começar em Jerusalém como apenas uma seita judaica, entre muitas outras, né? Porque havia outras, era por volta de 65 depois de Cristo, parte da cena urbana de muitas cidades gregas, tá? Por que parte, né? Alguns historiadores vão dizer que o cristianismo já por essa época era 2, 3% da população, outros vão dizer que é 4%, outros vão dizer que quando Constantino dá a liberdade, que já era 20% do império, né?
mas já fazia parte, já era uma comunidade ou dentro de uma religião, né? Já era um grupo significativo. Essa é a palavra, significativo. E o termo pais apostólicos, né, desses primeiros pais, ele remonta do século VII, né? A gente está falando hoje, mas remonta muito tempo depois, pelo monge Anastácio do Sinai, ok? Quais são as dificuldades? Bom, morrem os apóstolos, e aí tem essa geração pós-apostólica que vai ser a geração que vai ter que dar, né, que vai dar seguimento ao cristianismo. Qual as dificuldades da igreja do segundo século? Devido à morte das testemunhas da vida, porque não eram só os apóstolos, também havia testemunhas da vida de Jesus Cristo e dos apóstolos. Primeiro, fontes de autoridade. Tá? O que é autoritativo dentro da igreja? Quem é agora que dá a palavra final dentro da igreja? Controvérsias teológicas, que já surgem já lá no tempo dos apóstolos. Nós vamos ver Paulo combatendo isso lá na Epístola aos Gálatas, Paulo combatendo isso lá quando escreve para os crentes de Tessalônica, vamos ver Pedro, vamos ver João, né? Vamos ver todo ele. Os judaizantes, né? Parte da igreja, ela era formada por judeus, e esses judeus eles não abriam mão de algumas práticas do judaísmo, queriam que essas práticas continuassem, e especialmente daquilo que a gente chama de gnosticismo, que depois nós vamos ver um pouquinho mais de cuidado, que não é uma coisa assim, não é uma coisa fechada, é uma coisa muito aberta, né? Com as descobertas de alguns textos no Egito, no deserto do Egito, de Nag Hammadi, a gente vai descobrir que os gnósticos iam desde gnósticos ascetas, né, que tinham um ascetismo total, a gnósticos libertinos, né, porque o corpo era ruim, a matéria é má, então eu posso fazer o que eu quero com o meu corpo. Então eles iam de um extremo ao outro, né, que eu tinha que me abster de sexo, de alimentos, de vinho, de bebida e de tudo, tinha que me espiritualizar ao máximo, até outro que eu podia fazer o que eu quisesse com o meu corpo, podia beber, podia participar de orgias, de festas, de promiscuidade sexual, porque não tinha problema, porque o que era importante era o meu espírito, e o meu espírito era uma coisa e o meu corpo era outra, tá? Mas depois nós vamos ver isso com um pouquinho mais de devagar. Mas essas são as dificuldades que a igreja vai enfrentar, não só no segundo século, vai enfrentar no segundo, vai enfrentar no terceiro, vai enfrentar no quarto. Lembrando, né, que, por exemplo, no Concílio de Nicéia, que é também algo que a gente vai trazer nas próximas aulas, que é o primeiro concílio da igreja, dos pais da igreja, a gente vai ver que a grande controvérsia é uma controvérsia teológica, né? O arianismo, né? Que Jesus não estava no mesmo status de Deus, Jesus era um Deus inferior, né? Que é um problema teológico que vai entrar na controvérsia, e os concílios vão tentar resolver isso. Basicamente lá em 451, sim, na Calcedônia, aí sim, né, mais ou menos fechando um corpo doutrinário, uma regra de fé, um credo, né, um credo que permanece praticamente até hoje sem maiores alterações, né? Vamos lá. Bom, escrituras. Uma das fontes de autoridade, obviamente, são as escrituras. Mas o que são as escrituras para a igreja, dentro da teologia patrística? Bom, primeiras escrituras, obviamente, era o Antigo Testamento. Tá? O Antigo Testamento vai ser aceito pela igreja, vai ser aceito por Jesus, pelos apóstolos, obviamente, né? Sempre que eles se referem à escritura, eles estão se referindo ao Antigo Testamento. Mas, claro, a gente tem lá Pedro, lá já na sua epístola, usando a mesma palavra que ele usava para a escritura para o Antigo Testamento, usando para os escritos de Paulo, né? De certa forma, a própria escritura, o próprio Novo Testamento dando autoridade para o Novo Testamento, né? É um argumento um pouco circular, né? O Novo Testamento é sagrado, porque o Novo Testamento também chama o que ele escreve de sagrado. É um argumento circular, mas é um argumento válido. Baseava-se nisso, né? E qual é os fundamentos? Mas os fundamentos diferentes do judaísmo, tá? Os fundamentos dos cristãos para entender o Antigo Testamento
como escritura, ele é diferente dos fundamentos dos pais da igreja para entender o Antigo Testamento como escritura. Tá? Eles entendiam porque eles eram o povo da promessa, a qual Deus deu uma revelação escrita, ok? Né? E inclusive o cânon do Antigo Testamento, ele vai ser fechado ali no ano 100 depois de Cristo, ali em Jâmnia, tá? Ali no Oriente. Só ali que eles vão realmente fechar as suas escrituras. Inclusive vão chamar os livros que nós temos até hoje de apócrifos, eles também vão colocar em segundo plano, certo? Mas por quê? Primeiro porque os cristãos entendiam que o AT, né, o Antigo Testamento, se corretamente interpretado, é um livro cristão. Tá? Então por isso que eu estava dizendo, né, mesmo o Antigo Testamento que os judeus até hoje, né, não entendem Jesus como o cumprimento, como o Messias, para os cristãos o Antigo Testamento é cristão, né, porque ele fala de Cristo, certo? Então, inclusive, alguns dos pais da igreja, né, entre eles, se eu não me engano, Irineu, eles diziam que o Antigo Testamento nem pertencia aos judeus. Por quê? Porque havia o entendimento que o AT não pertencia aos judeus, mas sim aos cristãos, porque os cristãos que eram, né, os verdadeiros intérpretes do Antigo Testamento, e não os judeus. Tá? E a terceira premissa, né, obviamente, que o Antigo Testamento só faz sentido quando interpretado cristocentricamente. Então, isso muito cedo. Essa é uma regra que a gente tem até hoje na hermenêutica do Antigo Testamento, mas muito cedo os pais da igreja, todos eles, né, eles interpretaram, olha, essa escritura a gente tem que fazer a leitura, o quê? Sobre o prisma de Cristo. Eu tenho que pegar lá o filtro Jesus Cristo e botar na frente e ler a escritura sobre esse prisma, né? Aí os que são um pouco mais velhos vão lembrar que há muitos anos atrás, muitos anos mesmo, tinha TVs que vinham com um filme verde, as pessoas não tinham TV colorida, era preto e branco, então elas botavam lá um papel vermelho, lá um celofane vermelho, botavam um celofane verde, aí ficava colorido, tá? Aqui é a mesma coisa, eu tenho que pegar Cristo e colocar na frente para mim interpretar as escrituras. Então, quando os primeiros pais da igreja, especialmente os primeiros, né, Inácio, Clemente de Roma, quando eles citam escritura, eles citam o AT, eles citam como escritura. Eles também vão citar aquilo que os apóstolos escrevem, né? É o que nós vamos ver aqui a seguir, certo? Eles também entendem, tá? A par e passo, né, que é um termo latino, no mesmo nível, estava a par e passo das escrituras, e embora ainda não canonizados, ou que, no sentido que não estava fechado, olha, são esses livros que são aceitos como divinos, não estava fechado, os evangelhos e as epístolas paulinas, né, eram consideradas em alta conta. Atos também, e alguns livros eram disputados, Apocalipse era disputado, alguns não aceitavam todas as epístolas de Pedro, Judas. Então havia alguns livros que eram disputados, mas outros eram aceitos universalmente. Universalmente, né? Até pelos hereges, até por aqueles que a gente hoje chama de herege. Por exemplo, Marcião. Marcião aceitava as epístolas paulinas, aceitava o evangelho de Lucas, né? Não aceitava os demais evangelhos, mas o de Lucas ele aceitava como canônico, certo? Então, embora não canonizados, já era levado em alta conta, tá? A escritura e o ensino apostólico, eu tenho que entender isso, eram duas entidades distintas, mas um era entendido como a continuidade do outro, tá? Ou seja, o que os discípulos estavam escrevendo, ensinando, era apenas a interpretação, a continuidade natural do Antigo Testamento, né? Ou seja, o que os apóstolos viram e testemunharam foi aquilo que foi proclamado com antecedência pelos profetas do Antigo Testamento. A gente vê isso muito claramente em Mateus, né? Conforme havia falado os profetas, Jesus fez isso. Conforme, né, Jesus fez aquilo, tá? Então, para eles era muito natural. Isso aqui era o desvelar da profecia e nada mais isso. Mas é importante a gente entender que para os primeiros pais da igreja, e depois para os outros também, obviamente, vai ser entendido, né, ensino de apóstolo, no mesmo nível, né, das escrituras do Antigo Testamento. Até que em 367, tá? Só lá em 367, Atanásio de Alexandria, sim, vai
listar os 27. Os 27 já estão listados antes, tá? Mas ele vai praticamente fechar, né? Olha, são esses aqui que são aceitos universalmente, né? Que são aqueles livros canônicos, né? E como eu disse, repetindo aquilo que eu disse, né? Eu tenho estudado um pouquinho os apócrifos nos últimos tempos e a gente lendo um apócrifo, a gente logo descobre por que ele é apócrifo e não canônico, certo? Bom, e aqui eu tenho algumas citações dos pais da igreja sobre o Novo Testamento, tá? Dando validade, dizendo o que eles pensavam sobre o Novo Testamento. Aqui já não mais o Antigo Testamento, aqui o Novo Testamento. Origens. A igreja extrai seu material catequético dos profetas, evangelhos e dos escritos dos apóstolos, né? Então o que ele está dizendo? Está dizendo, ó, a escritura é o seguinte, é aquilo que está lá no Antigo Testamento, é aquilo que está nos evangelhos e o que os apóstolos escreveram. Atanásio chama as escrituras, Novo Testamento, como santas e inspiradas, e são plenamente suficientes para a proclamação da verdade. Ou seja, não preciso de mais nada, né? Embora isso naquela época e até hoje dentro da Igreja Católica não seja bem assim, né? Porque a tradição também está a par e passo com as escrituras. Com alguma racionalidade, né? Um dia eu ouvi um doutor, teólogo católico, falando, né, que a igreja tinha mais autoridade que a Bíblia, né? No início eu até me joguei para trás com esse pensamento, mas ele não está errado, né? Porque ele deu como argumento um argumento bastante lógico. Quem é que disse que, especialmente o Novo Testamento, não o Velho, porque o Velho foram os judeus, mas quem é que disse que isso é canônico e isso não é canônico? Foi a igreja. Então a igreja tem uma autoridade tal e qual a Bíblia. Se ela que está dizendo que isso como é que eu vou dizer que ela tem uma autoridade menor daquilo que ela mesma proclamou que é canônico para nós? Então depois eu pensando bem, fez todo sentido, ok? Temos Cirilo de Jerusalém formulou: com respeito aos mistérios divinos e salvadores da fé, nenhuma doutrina, por mais banal que seja, pode ser ensinada sem apoio das divinas escrituras. Tá? Agostinho declarou que no ensino claro das escrituras encontramos tudo que diz respeito à nossa crença e conduta moral. Então a gente já está vendo aqui nos pais da igreja, importantes, né? Todos eles aqui são 4 citações importantes, poderíamos aqui ter centenas de citações. Nós vemos o alto valor que eles dão às escrituras, aos escritos dos apóstolos, ao Antigo Testamento, aquilo que eles tinham como precioso e divino e que finalmente vai ser, né, canonizado lá em 367, ok? Bom, tradição apostólica. O que é isso aí? Começa a surgir, gente, mais uma vez, morrem os apóstolos, né? As igrejas, depois nós vamos ver essa questão das igrejas, as igrejas eram unidades locais, unidades locais. Claro que havia itinerantes, o próprio apóstolo Paulo era um missionário itinerante, ele mesmo cita outros itinerantes, como Apolo. Havia pessoas que andavam por essa igreja, mas elas não eram, né? O mundo não era globalizado, ainda não havia um escrito fechado, entravam pessoas pessoas cultas, inclusive, pessoas muito cultas, mas que traziam toda uma influência da filosofia grega, dos gnósticos. Isso vai ser muito forte, até de alguns pais da igreja que depois vão ser considerados heréticos 500, 600 anos depois, como Orígenes, mas que na época eram ortodoxos. Começam a entrar na igreja, né? E começam a ocupar, logicamente, altos postos dentro da igreja. E começam a surgir doutrinas dentro da igreja que não eram ortodoxas, né? Não foram bem vistas. Então, na segunda metade do século II, surge uma terceira força na igreja, os ministros da igreja, né? Olha, nós temos que definir quem pode falar pela igreja, né? No caso, bispos, presbíteros e anciões. Por quê? Porque se a gente vive em comunidades, em oikos, né? Em comunidades que se encontravam nas casas, né? Pequenas células, mas já lá no início do segundo século,
eles já vão ter que procurar lugares maiores, né, para se encontrar, como as catacumbas de Roma, um lugar maior, já uma comunidade um pouco maior. Mas, obviamente, há uma necessidade do surgimento de alguém que tenha autoritativo para falar, para determinar, olha, isso é assim, não é assado, certo? Então, por exemplo, nós encontramos lá em 2 Clemente, que é uma epístola que não é atribuída a Clemente de Roma, né? Muitos eruditos acham que a primeira epístola a Clemente de Roma, aos Coríntios de Clemente de Roma, ela é considerada genuína. Clemente de Roma é alguém que viveu ali em torno do ano 100, mas a segunda não. A segunda se acredita que é posterior, né? Essas são questões muito difíceis a gente lidar e a gente entrar em detalhes. Mas a segunda epístola de Clemente diz o seguinte: inculca-se a obediência estrita aos presbíteros, sob a alegação que eles têm a tarefa de pregar a fé e de que suas instruções são idênticas ao do próprio Cristo. Ou seja, a palavra do bispo já não é mais só do bispo, ela é idêntica de Cristo, né? Para que a comunidade respeite o seu bispo e obedeça-o incondicionalmente. Tá? Então a gente já vê essa questão da ascensão do clero, né? Porque parece-me a mim, pelo menos, parece a mim que Jesus cria uma comunidade horizontal. Quando ele está ali com o seu círculo íntimo, entre os 12 apóstolos, é uma comunidade horizontal, né? Não havia, inclusive tem aquela passagem que Tiago e João chegam para ele, deixa que nós assentemos à tua direita e à tua esquerda quando estiver no teu trono, e Jesus os repreende, né? Diz, olha, vocês não estão entendendo, né? Não estão entendendo o que eu vim, a minha eclesia, vocês não estão entendendo o que eu vim instaurar entre vocês, né? Aqui o maior vai ser o menor, aqui o maior é aquele que serve a todos. Então parece uma comunidade horizontal que, assim que Jesus morre, já não se torna mais horizontal, porque os apóstolos, inegavelmente, não podemos negar isso, já estão um passo além do restante do povo, né? São eles que vão dirigir, certo? Depois vai entrar lá nas epístolas paulinas, a posteriori, Paulo vai dar já algumas instruções para ser bispo, para ser diácono, né? Ela começa a deixar de ser essa comunidade horizontal para ser uma comunidade um pouco mais vertical, tá? E aqui eu coloquei que quem cria a expressão tradição apostólica é o Tertuliano, certo? Então vamos lá, né? Já vou fechar, porque daqui a pouco eu já vou estar aí online com vocês para a gente bater um papo sobre essa primeira parte aqui e continuar a aula de hoje, ok? Bom, tradição apostólica, né? Irineu defende 2 pontos, tá? Defende 2 pontos. Primeiro, a identificação da tradição oral com a revelação original. É garantida, quem é que garante que essa tradição oral, que não está escrita, ela né, também tem autoridade? Ela é garantida pela sucessão ininterrupta de bispos nas grandes sé, remontando diretamente aos apóstolos. Ou seja, eu sou bispo agora de Roma, mas quem me ordenou foi o Clemente, que foi ordenado pelo Pedro, pelo Paulo. Ou seja, eu vou chegar até um bispo, tá? Que é a que a gente chama hoje de sucessão apostólica, né? Se tu for lá perguntar para o Papa, né? A sucessão dele, ele vai chegar lá até Pedro, tá? Então ele tem autoridade, por quê? Porque foi Pedro que consagrou o João consagrou o Sebastião consagrou o Clemente, até chegar lá ao Papa de hoje, certo? Ao Francisco. E também a salvaguarda adicional, né? E outro ponto importante, é dada pelo Espírito Santo, pois a mensagem foi confiada à igreja, e a igreja é o lar do Espírito Santo. Ou seja, quem é que tem autoridade? É a igreja, e a igreja é o lar do Espírito Santo. De fato, em seu ponto de vista, os bispos da igreja são homens dotados do Espírito Santo, às quais foi confiado um dom infalível da verdade, né? A gente sabe que a infalibilidade papal, ela se eu não me engano, ela é recente, tá? Eu não vou chutar, vou chutar aqui, que é em torno de 1950, tá? A infalibilidade papal, né? Ou seja, que foi decidido que tudo que o Papa fala é infalível, né? Mas aqui a gente já vê que a igreja, ela é dotada do quê?
do dom infalível da verdade, ok? Gente, já vou entrar aí para conversar com vocês, né, frente a frente agora, de modo em tempo real, ok? Um abraço para vocês, até daqui a pouco, e já estou entrando aí na aula aí com vocês, vou acabar o vídeo por aqui. Tá muito gostoso falar por aqui, mas vai ser melhor a gente conversar e interagir aí pessoalmente.